coloco para gravar e começo a própria aula com essa última parte. Crise de 29, não, já cobrei ela demais na prova, já cobrei na prova do bimestre passado, já cobrei nessa prova, já cobrei em teste, então acho que já está bem saturado já. Apesar de ser um bom assunto, né? É um assunto até de mais fácil entendimento, como já foi cobrado em testes e outras provas, eu falo assim, não, deixa ela de lado, porque nós temos outras matérias para a cobrança, né, para poder fazer um efetivo tratamento, digamos assim. Bom, para nós terminarmos essa crise da década de 1920, lembro vocês, nesses últimos slides, nós trabalhamos com a Semana de Arte Moderna de 1922, e presta atenção que vai ter pergunta sobre a Semana de Arte Modernas a Semana de Arte Moderna no teste, principalmente lá relacionada à Tarsila do Amaral, o quadro Os Operários, já falei até demais, né? Outro fator também, vimos, né, como a semana pretendia ser uma semana nacional, mesmo influenciada pelos ismos europeus, e também vimos a crise de 1929, que acaba por desaguar na Revolução de 1930. E a Revolução de 1930 surge depois das eleições, com a vitória de Júlio Prestes, a chapa derrotada, chamada Aliança Liberal, se retira. E aí ficou se debatendo, né? Façamos uma revolução? Não façamos uma revolução? E até mesmo o próprio vice de Getúlio Vargas veio dizer o quê? Nunca contarão comigo para um movimento armado. Prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução. Então, essa frase, pessoal, marca o conservadorismo do João Pessoa. E aí eu lembro para vocês quem foi João Pessoa. João Pessoa foi o vice da chapa de Getúlio Vargas. E ele mesmo não defendia uma revolução armada. Sendo assim, inicialmente, a Aliança Liberal aceita a derrota. Ao mesmo tempo, surge dentro do próprio Exército uma conspiração de alguns setores, inclusive oferecendo a Luiz Carlos Prestes. Também lembro que isso deve estar lá no teste, né? Quem foi Luiz Carlos Prestes? Inicialmente líder da coluna Prestes. Foi oferecida a ele a chefia do movimento revolucionário. E lá, de 1929 para 1930, ele não quis essa chefia, dando continuidade a esse processo, a tramas e outras coisas mais, a gente tem a insatisfação popular e inquietamento das oligarquias e da burguesia. Por quê? A crise de 1929, falando nela aqui de novo, ela atingiu o Brasil em cheio. Na verdade, ela não atingiu só o Brasil em cheio, ela atingiu o mundo em cheio. E o Brasil foi atingido no mercado exportador. O Brasil era altamente dependente do mercado externo de café, da venda de café, principalmente para os Estados Unidos, e com a economia dos Estados Unidos quebrada, o Brasil estava quebrado junto. Era necessário uma nova medida governamental para dar um jeito na economia brasileira, além de novas demandas políticas. Lembro lá vocês, prestem atenção nisso aqui também. O tenentismo, o movimento, né, da baixa oficialidade do Exército, tenentes, cabos, soldados, entre outros aí das Forças Armadas, já pedia uma moralização na vida política desde a década de 1920. O que era a moralização da vida política? Voto secreto, fim das fraudes eleitorais. O então governador de Minas Gerais deu uma declaração, né? Antônio Carlos de Andrada disse: façamos a revolução antes que o povo a faça. O que o Antônio Carlos dizia com isso? Dizia para os políticos: tomemos a frente revolucionária antes que o povo abrace isso
e faça uma revolução. Mas, entretanto, você não tem aqui uma motivação, uma causa inicial. Causa inicial dada pelo assassinato de João Pessoa na Paraíba e força de fazer uma revolução contra o governo. Então, o João Pessoa, ex-governador da Paraíba e ex-vice da chapa derrotada de Vargas, foi assassinado por motivações políticas? Não. Ele foi morto porque eu não posso ficar falando desse jeito aqui, do jeito que eu gostaria de falar dentro de sala de aula, mas ele estava lá tendo uma relação extraconjugal, agora eu vou gastar, hein? Ele estava lá tendo uma relação extraconjugal com uma mulher de um outro coronel barra brava, vamos dizer assim, barra pesada. E aí, gente, nordestino é cabra da peste. Eles não deixam. Gente, imagina um homem, um coronel, tomando um chifre na década de 20 para 1900, na década de 20 para a década de 30. O sujeito vai olhar, mas ele é o governador do Paraíba, eu não quero saber. Ele está botando gás na minha cabeça. Foi lá e matou o João Pessoa. Deixa eu ver aqui. Exatamente, exatamente, Ana Júlia. Ele vai lavar a honra dele e mata o João Pessoa. O crime da. Deixa eu ver. Botou galho. Exatamente. Exatamente. Andou dando umas furunfadas lá, né, o Matheus? E aí, pessoal, o João Pessoa vai ser assassinado por crime passional. Crime passional é aquele envolvendo amor e ódio, né? Entretanto, os quadros dos revolucionários, daqueles que desejavam fazer uma revolução, vão dizer: olha, mataram o vice da chapa lá na Paraíba, porque não querem uma posição forte. Então, eles pegam um crime passional e transformam ele num crime político eleitoral para comandar um processo revolucionário. Essa tomada de poder revolucionário, né, começa por um motivo passional, digamos assim. E aí o João Pessoa é morto, é feita uma grande comoção nacional com a morte dele, e os revolucionários começam a marchar de diferentes regiões do Brasil. Temos, né? Então, temos então o seguinte: tomada de governos no Rio Grande do Sul e Nordeste, expectativa de conflitos violentos em Minas e São Paulo. Então, no Rio Grande do Sul, que é o curral eleitoral do Getúlio Vargas, e no Nordeste, onde o João Pessoa, apesar de paraibano, tinha muita influência em Pernambuco, no Ceará, enfim, nos arredores ali, vai se comandar um levante de tomada. A cidade de João Pessoa é em homenagem a ele? Exatamente, Ana Júlia. Como era chamada antes? Paraíba. O nome da cidade de João Pessoa atual era Paraíba. ParahYBA. Cidade da Paraíba, né? A capital tinha o nome a capital tinha o nome do estado, e indígena, não sei o que quer dizer Paraíba, mas é um nome de origem indígena. Bom, e aí só para nós terminarmos, né? Terminarmos esse capítulo e passarmos para o B4, que aí já é a era Vargas. Tomada de governos no Rio Grande. A expectativa era de confrontos violentos em Minas e São Paulo. Por quê? Era um reduto dos opositores, era um reduto dos mais conservadores, principalmente de São Paulo. Por que São Paulo? São Paulo era aquele estado que permanecia no poder. A partir das eleições de 30, lembra vocês, dentro da chamada política do café com leite, 1926, Minas apoiou a candidatura de Washington Luiz. 1929/30 era para Washington Luiz, eleito por São Paulo, apoiar a candidatura de um mineiro, no caso seria o governador Antônio Carlos de Andrada. Ele não apoiou, ele apoiou o paulista Júlio Prestes e continuou só São Paulo no poder.
E como a Revolução ia contra um paulista, contra, na verdade, as oligarquias de São Paulo, esperava-se que em São Paulo a resistência fosse sanguinária, que tivessem guerras, confrontos, tiro, porrada e bomba em São Paulo. Mas não veio. Por quê? Parte das Forças Armadas abraçam a Revolução. E no que parte das Forças Armadas abraçam a Revolução, nós temos o comando do tenente-coronel Góes Monteiro. Então, ele vai ser o responsável pelas armas, digamos assim, né, por treinamento militar e outras coisas mais, chegada ao Rio de Janeiro e impedimento que Júlio Prestes tomasse posse. Posse de Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Um caso curioso. Aqui, então, o tenente-coronel Góes Monteiro vai ser um dos articuladores da posse de Getúlio Vargas. E já adiantando algo para vocês, 15 anos depois, volto a repetir, 15 anos depois, já em 1945, ele vai ser um dos articuladores da saída de Getúlio Vargas ao poder. Não porque ele traiu Vargas, mas que ele virou e falou assim, Vargas, já deu, né? Você já fez uma era por aí. A posse de Getúlio Vargas, né? Lembrando, ele não destitui Júlio Prestes. O Júlio Prestes foi eleito, ganhou, mas não levou. Quem estava na presidência destituído pelo Getúlio foi o próprio Washington Luiz. O Washington Luiz, que passaria, se eu não me engano, durante a Primeira República. A posse dos presidentes ocorria no dia 15 de novembro. Atualmente, a posse dos presidentes é dia 1º de janeiro. Ali ocorria no dia 15 de novembro e ele entregaria, então, o poder 12 dias depois para o Júlio Prestes. Nem Júlio Prestes, nem Washington Luiz, nem Júlio Prestes. Getúlio Vargas. E aí temos início à Era Vargas. Vou interromper o compartilhamento para fazer um novo compartilhamento. Voltando aqui. E, pessoal, antes de eu começar, ou de voltar a compartilhar a tela, eu faço uma pergunta para vocês. Por que eu coloquei governo Vargas e não era Vargas? Por que eu coloquei? Porque se coloca era Vargas e não governo Vargas. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Agora sim. Eis aí Tulinho. Eis aí Getúlio Vargas, ainda novo, com algum cabelo e tudo mais. Vamos vendo aqui. Por causa do grande período de tempo que ele ficou, exatamente. O período de tempo que o Vargas fica no poder não caracteriza apenas um governo, mas uma era. Sendo assim, dentro dessa era, nós temos diferentes momentos de governo. Bom, e aí, pessoal, eu vou colocar no chat cada um desses momentos. O primeiro é o governo provisório. Então, Vargas, inicialmente, era para ter ficado no governo 2 anos. Aí, o provisório do Vargas dura 4 anos. A segunda fase é o governo constitucional, que é de 1934 a 1937, quando ele é eleito indiretamente. Nós vamos ver a convocação da Assembleia Constituinte, porque a Constituição de 1891, a Constituição da Proclamação da República, foi cancelada pela Revolução de 1930, as medidas tomadas e o que fez com que ele perpetuasse no poder durante o que foi chamado no Brasil de Estado Novo, ou também chamada da ditadura de Vargas, que perpetuou de 1937 a 1945. Sendo ele criou uma fake news. Bem lembrado, Eduardo. Para permanecer no poder, o golpe do Estado Novo foi fruto de uma notícia falsa, né? Não existia a noção de fake news. O chamado Plano Cohen, que nós vamos ver que fez com que ele se autogolpeasse, a palavra certa é essa, em 1937.
e não entregasse o poder para as eleições de 1938. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo ocupou o poder executivo. Foram 15 anos ininterruptos, e a clássica frase dele, né? Ainda voltarei, mas dessa vez será nos braços do povo, que foi eleito nas eleições de 1950 para o pleito de 51 até 55, mas ele mesmo interrompe esse pleito com um tiro no peito, que é uma coisa que nós vamos ver mais para frente. Ainda vamos começar aqui o governo, a era Vargas. E, gente, se tem uma figura contraditória na história do Brasil, é Getúlio Vargas. Se você me perguntar, Flávio, o governo dele foi bom ou o governo dele foi ruim, a gente pode falar que foi bom e foi ruim. No campo do desenvolvimento nacional, o governo dele foi um dos melhores da história. O Brasil que ele pega é o Brasil da crise de 1929. E o Brasil que ele entrega em 1945 é um país bem mais moderno, é um país melhor ou muito melhor do que aquele que ele pegou. E ele trabalhou duro para isso. Então, esse é o ponto positivo de Vargas. Agora, qual é o ponto negativo? Ele foi um ditador. Principalmente neste período, entre 1937 a 1945, ele perseguiu oposições, ele fechou jornais, ele prendeu pessoas, ele mandou uma comunista. Ah, mas ele era comunista, merecia morrer. Ao menos aí, né, gente? Ele mandou a comunista Olga Benar, a mulher judia comunista, para a Alemanha nazista. Logo, gente, ele tem essas duas caras, digamos assim. Mas as realizações governamentais dele, estas sim, foram fascinantes. Mas fazendo, principalmente de 37 a 45, a partir de uma ditadura. Bom, dito isso, pessoal, já que eu falei que as realizações dele foram fantásticas e modernizaram o Brasil, é sempre bom falar de quem ajudou ele neste processo. Lembrando, Getúlio Vargas era advogado de formação. Doutor Oswaldo Aranha, ministro da Justiça, excelente camarada, todos eles aqui, inteligentíssimos. Doutor Assis Brasil, um dos fundadores do Instituto Butantan, de São Paulo, ministro da Agricultura. Doutor Lindolfo Collor, ministro do Trabalho, pasta esta criada no governo Vargas para a modernização trabalhista demandada pelo trabalhador no Brasil. Ministro Leite de Castro, ministro da Guerra. Contra-almirante Isaías de Noronha, ministro da Marinha. Esses dois aqui foram dois ajudantes no processo revolucionário. O Leite de Castro e o almirante Isaías de Noronha garantiram a posse de Vargas. O que o Vargas fez naquela época, né? O chamado ministério, o que hoje nós chamamos de Ministério da Defesa, era dividido em 3 ministérios. O Ministério da Guerra, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério da Marinha. Geralmente, quase sempre, ocupado por militares. Doutor Afrânio de Melo e Franco, ministro do Exterior. Doutor José Maria Whittaker, que era ministro da Fazenda. General Juarez Távora, inclusive, né, General Juarez Távora vai ser o ministro da Aviação e, posteriormente, o candidato derrotado pelo Juscelino Kubitschek nas eleições de 1955 e o grande jurista e também idealizador de ditaduras, Francisco de Campos, ministro da Instrução Pública, o que hoje nós chamamos de Ministério da Educação. Gente, dizia-se sobre o Francisco Campos. Quando Francisco Campos fala, a democracia balança. Ele era assim, de uma vertente muito autoritária, mas um homem muito inteligente. O Eduardo me perguntou aqui, né, sobre a questão das fake news. Para vocês terem uma ideia, esse homem, Francisco Campos, escreveu uma Constituição numa noite.
Imagina, gente, você escreveu uma Constituição numa noite. Numa noite. Numa noite eu não consigo escrever uma página. Imagine uma Constituição, que foi a Constituição colocada em prática em 1937. Ele era autoritário, morreu pouco tempo antes da ditadura civil-militar no Brasil. Ele não foi um dos idealizadores da ditadura civil-militar, mas era de uma vertente autoritária. Então, esse era o ministério inicial de Vargas, né? Por exemplo, o doutor Francisco Campos foi trocado por Gustavo Capanema, mineiro, no Ministério da Educação, posteriormente, né? Tirando isso, continuemos. Então, a primeira fase, que é o governo provisório. Começo dizendo para vocês o seguinte, gente. O governo provisório era para ter durado 2 anos. Durou 4. E foi fundado ali o chamado Estado de Compromisso. Como eu falei nos slides passados, movimento revolucionário de 1930, que culminou com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 3 de novembro de 1930. Lembra você, gente, o movimento revolucionário começa em outubro de 1930. Por isso que as eleições municipais ou federais, são realizadas em outubro, como uma homenagem à Revolução de 1930. Quais os setores ali, né, que chegaram ao poder? Então, houve uma mescla de muita coisa aqui. A burguesia liberal, que era desprestigiada pelo governo da Primeira República, setores agrários, o Brasil não jogava o agro para escanteio, assim como não joga nos dias, hoje em dia, muito menos ainda, né, naquele momento também não, e velhas oligarquias. Foram alguns grupos que chegaram ao poder pela Revolução de 1930. E aí, o nono ano, para agradar grupos que haviam o apoiado, ele vai nomear muitos dos tenentes que participaram com ele da Revolução como interventor no Estado. O que é um interventor? Aí eu vou colocar no bate-papo. Um momento, por favor. Interventores. Chefes do poder executivo estatal que foram nomeados pelo chefe do Executivo Federal. Flávio, por favor, traduz o que você falou. Governadores sem voto que foram nomeados pelo presidente. Menino, você tem uma coisa que eu aprendi ao longo de uma vida numa graduação, é falar a mesma coisa enrolando. A gente escreve, nós que fazemos aí cursos na área de humanos, escrevemos muito. Quando entramos num curso de graduação, né, nós somos sucintos, falando numa linha. Aí vem um professor lá, meu filho, você tem que falar isso, 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 e não aquilo, 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 mas você tem que colocar tudo isso no papel. Logo, aquilo que você falava em uma linha passa a ter uma página. Eu falei isso porque isso justifica muito bem o que eu acabei de escrever. E voltando aqui para Vargas e esse quadro da Revolução de 1930, nomeação de tenentes como interventores no Estado. Os antigos governadores foram tirados e nomeados, né, pessoas da confiança de Getúlio Vargas e que haviam participado da Revolução ao seu lado. Então, era uma forma de falar isso aqui. Muito obrigado. Sobe e vai para Minas. Muito obrigado. Pode chegar até o Espírito Santo ali, que o governo é seu. Para o outro, ele vai falar assim, um pernambucano em São Paulo. Olha, vamos colocar um pernambucano para governar São Paulo. Desce até São Paulo e vai governar. Rio Grande do Sul, meu estado, Vargas falando. Meu estado, pode descer lá também. Governa lá, fulano de tal. Era uma forma dele criar uma ligação
na verdade, de aumentar a ligação dos revolucionários para com ele. Ele quem? Getúlio Vargas. Dentro desse processo revolucionário, pessoal, as revoluções têm por base suspender constituições. E a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana da nossa história, estava suspensa. Se você não tem um conjunto de leis para regulamentar a vida política, como alguém governa? E aí vamos puxar de novo. Sem uma Constituição, um líder, nesse caso aqui o presidente, governa por decretos. O que são decretos? São medidas que têm força de lei. E não precisa de passar por aprovação de não sei quem, aprovação da Câmara, aprovação do Senado, volta para a Câmara, sanção presidencial. Não, o presidente decreta e se cumpre imediatamente. Porque naquele momento, pela Revolução, foram fechadas as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o próprio Congresso Nacional. Isso tudo aqui estava fechado por tempo indeterminado. Flávio, por que fechar isso tudo? Porque a Revolução buscava algo novo. E não dava para ter um chefe de executivo com ideias novas e câmaras municipais, ou seja, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas Estaduais e Congresso Nacional, ligado aos velhos donos do poder. E a chegada de Vargas e o próprio governo de Vargas, a era Vargas, é marcada por um governo centralizado. Pessoal, lá eu acho que eu já falei isso para vocês, mas repito aqui, nos Estados Unidos, cada estado tem o seu poder de lei. Existem estados lá que permitem o uso de maconha e existem estados que não permitem. Existem estados que têm ali a pena de morte, tem outros que não têm. Então, a lei lá varia muito, mas varia muito mesmo de estado para estado. Essa autonomia é uma coisa que os Estados Unidos têm desde a independência. E aí você pode me perguntar, Flávio, o que isso tem a ver com o Brasil e era Vargas? Tudo. No Brasil não existe essa linearidade como existe lá na história dos Estados Unidos. No Brasil, ora é descentralizado, ora centralizado. Ora descentralizado, ora centralizado. Ora descentralizado, e assim vai por diante. E na era Vargas, nós vamos ter o quê? Uma hipercentralização. Depois de uma descentralização. A República Velha ficou caracterizada por uma descentralização de poder. A era Vargas vem e fala assim, não, é tudo na minha figura. Tudo girava na figura de Vargas e os seus comandados. Então, ele centraliza muitas decisões políticas. E o fechamento de assembleias, de câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional é um exemplo disso. Para terminarmos a aula de hoje aqui, povo, ainda não, mas não terminadas a era, né? Algumas medidas eram tomadas para colocar em prática as ideias revolucionárias. Então, inicialmente, como eu mesmo falei, governo por decretos com a justificativa de que era necessário remover os obstáculos que impediam a ação do governo. Sendo assim, tudo aquilo ligado aos velhos donos do poder, tudo aquilo que impedisse os projetos de modernização nacional eram ou suspensos temporariamente ou mesmo eliminados. Ao mesmo tempo em que governava por decretos, Vargas buscava uma modernização desse Estado. Era entregar aquilo que ele prometia, ainda em campanha. Resumindo, gente, era trabalhar. E não era pouco, não. Isso aí, Vargas trabalhava muito. Assim como Juscelino Kubitschek trabalhava muito, até mesmo os presidentes que não concordam da ditadura civil-militar trabalhavam muito. Então, vamos voltar aqui, né? Criação do Conselho Nacional do Café, CNC, que passou a centralizar e coordenar toda a política
que passou a centralizar e coordenar toda a política cafeeira, promovendo a compra, a estocagem e a queima dos excedentes invendáveis do café. Estimula a atividade comercial e bancária, as ferrovias e até a pequena indústria nacional. Bom, Vargas abandonou o café? Não. Ele enxergou que era necessário café e mais. Mais o quê? Mais pinho, mais mate, mais chá, mais cacau, mais cana-de-açúcar. E uma outra coisa que ele vem ser responsável e, principalmente, mais indústrias. Sendo assim, o governo dele tenta modernizar o aparelho de Estado em várias áreas. E como eu mesmo acabei de ler, estimula a atividade comercial e bancária. Para quê? Para os bancos poderem financiar pequenos empreendimentos, pequenos ou até mesmo grandes empreendimentos. E aí, para terminar este slide, nós temos também a criação do Conselho Federal do Comércio Exterior, visando a política de estímulo ao crescimento industrial e às exportações. Novo modelo econômico privilegiando a industrialização por substituição de importações. Só para vocês terem uma ideia, o que é substituição das importações? De importações. Até antes da era Vargas, o Brasil era altamente dependente de produtos externos. A indústria nacional ela era muito ínfima, ou seja, era pouco importante. Ela não tinha força, ela não tinha competitividade, nem mesmo para abastecer o mercado interno, ou seja, para produzir para o próprio brasileiro. Então, coisas básicas, muitas coisas básicas, como eletrodomésticos, carros, vinham de fora. E Vargas resolve incentivar uma produção nacional. E muitas dessas empresas foram criadas pelo próprio Estado. E aí você pode me falar, Flávio, Vargas era comunista? Não, Vargas não era comunista. Volto a repetir, passava longe disso. Lembro de um discurso que eu já escutei dele, que nos diz o seguinte, que ele nos diz, né? Não me colocarei de maneira nenhuma contra a iniciativa privada, mas aonde ela não chegar, volto a repetir, gente, aonde ela não chegar, estará lá o Estado com investimentos essenciais. Então, foi no governo Vargas criada a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada foi criada a Vale do Rio Doce, empresa de exploração de minérios, que depois foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, foi o governo criando grandes empresas para dar fornecimento e base para que outras também pudessem surgir. Construção de hidrelétricas aos montes para poder fornecer energia elétrica para o Brasil. Mas, como eu mesmo falei, o Vargas não impedia de outras empresas poderem funcionar por aqui. Bom, eu vou terminar por aqui, pessoal, para fazer a chamada nossa de cada dia. Deixa eu interromper o compartilhamento. Blá, blá, blá. Bom, pessoal, a gente tem aqui a chamada, ou coloquem P no chat, P de presença, ou abra o microfone e fala. Ademar, Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. André. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo, a gente vai ver a fake news do Vargas mais para frente, viu? Plano COI, mas teve essa história assim. Frederico.
Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Gustavo. Isaac. Ok, Isaac. Isaac Sade. João Otávio. Presente. Júlia Breder. Júlia. Ok. Júlia Faria. Júlia Faria. Larissa Oliveira. Letícia de Sá. Desculpa, Vieira. Não, acho que... Não, eu coloquei aqui direitinho. Não, então você está presente. Ok. Letícia de Sá. Letícia Lima. Ok, Letícia. Lucas. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mateus. Pedro. Sara. Presente. Vitor. Vitor estava aí, sim. Eu lembro dele entrando na aula, às vezes caiu na internet ou coisa assim. Então, e Vitória. E Vitória. Ok. Pessoal, então é isso. Presente, minha aula travou na hora. Ok, Maria Eduarda, sem problema. Deixa eu ver aqui. Um momento, por favor.